E aí pessoal, adivinha quem voltou? Mais um vídeo, quem diria? Enfim, eu gravei um vídeo faz um tempo já, que eu postei no TikTok, sobre nomenclatura de compostos iônicos, que até eu postei no Stories também aqui no YouTube. E um seguidor, um colega meu, ele pediu pra mim fazer um vídeo sobre números quânticos também, que também é no conteúdo de química. E eu vou fazer um vídeo pro TikTok e um vídeo mais complexo que vai ser esse aqui pro YouTube, que é esse vídeo. Enfim, esse vídeo vai ser tipo explicando o conteúdo de números quânticos. Não vai ser um vídeo tão explicado assim, porque eu não sou professor também, né? Eu vou explicar o que eu sei, o que eu aprendi. E é um conteúdo bem legal, cai muito em questões de prova, em concursos e vestibular. Então é um conteúdo bem pertinente que vale a pena a gente estudar, dar uma olhada por cima. Nem que seja só por cima, mas aprenda, é importante. E é muito legal também, não é tão difícil. Então eu vou puxar aqui a introdução e quando voltar a gente já vai bater no computador pra te explicar como é esse conteúdo, tá? Bora lá! Tá, então estamos aqui na tela do computador agora, vocês vão ver na tela do computador que eu fiz esse PDFzinho bem legalzinho no programa sobre o que? Claramente, bem óbvio, números quânticos. Bem legal, vamos lá. Primeiro a gente tem que explicar para que eles servem, né? Antes dos cálculos vem a teoria. Então vamos lá. Para que servem os números quânticos? Eles são os números onde existe uma possibilidade de se encontrar um elétron. Como assim? Como assim? É um conceito bem abstrato. Mas vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, um elemento, a gente queria, por exemplo, vamos dizer que as pessoas queriam pegar um elétron, encontrar ele. Tipo, é bem abstrato, mas a gente pode pensar que os números quânticos, eles são aqui o endereço, o nome da cidade. Bom, vamos lá. A gente pode pensar nos números quânticos como o nome da cidade, o seu bairro, sua rua e sua casa. Ou seja, são locais onde tem a possibilidade de te encontrar. Tem várias formas de orbitais, tem um modelo geométrico deles, mas eu não penso que seja tão pertinente assim, eu não trouxe pra cá. Até porque eu não saberia desenhar essas coisas, eu tenho que copiar. Enfim, os números quânticos são as possibilidades de se encontrar um elétron, ou seja, são um endereço onde você pode, se você olhar naquele endereço, você pode ou não encontrar um elétron. É tipo no final de semana. No final de semana é provável de te encontrar em casa? No meu caso é, porque eu não saio de casa. Mas, por exemplo, tem pessoas que saem. Então, mesmo que você saiba esses números, mesmo que você saiba o endereço da pessoa, ainda tem a possibilidade de ela não estar em casa. Então, não é uma certeza ainda, é uma aproximação. Vamos lá. Os números quânticos são 4. Tem o número principal, que é representado pela letra N. Tem o número secundário, que é representado pela letra L. Tem o número magnético, que é o M, que é sobre os orbitais, e o S, que é o de espinho. Faltou aqui o IN. Espinho. Vamos lá. Aqui pro ladinho agora, aqui ó. Ei. Em questões que envolvem os números quânticos, é dado o elétron que deve ser estudado. Em quase toda questão que eu encontrei, a questão ela te dá o elétron e te pede os números quânticos, ou algo relacionado a eles. Vamos lá, exemplo. Quais são os números quânticos do 12º elétron do ferro? Eu botei aqui o passo a passozinho, vamos fazer essa questão aqui. Ó, primeiro passo. Você tem que fazer a distribuição eletrônica para encontrar o elétron. Porque ele está falando que eles querem números quânticos do 12º elétron. Ou seja, você vai fazer a distribuição do ferro, que ele tem... Ferro tá aqui, ó. Ele tem 26 elétrons. Então você vai fazer a distribuição do 26. Não precisa fazer a distribuição dos 26 elétrons. Por quê? Porque ele só quer o 12º. Então você vai fazer a distribuição até o elétron que ele quer. Ou seja, eu fiz aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Somando tudo dá 12 elétrons. Que aqui é a distribuição eletrônica normal. De boa, né? Isso aí tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser que eu faça um vídeo também sobre distribuição eletrônica, é só comentar aí embaixo. Então vamos lá. A questão pediu os números quânticos, ou seja, a possibilidade de se encontrar um elétron no orbital do 12º elétron. Vamos lá. Então vamos fazer, a gente fez a distribuição até o 12º elétron e agora a gente vai analisar ele. Ó, sabendo o elétron que a gente quer, podemos encontrar seus números quânticos. Depois da distribuição a gente pode encontrar os números quânticos. Vamos lá. Deixei ele aqui destacado. Ó, esse elétron aqui, 3s2. E agora a gente pode ir para os números quânticos. A gente sabe que tem 4, que é o principal, o secundário, o magnético e o spin. Então a gente vai organizar esses números para encontrar o endereço desse elétron. Então vamos lá. O N é o número principal. O que é esse N? O número da camada. Ou seja, é um índicezinho que aparece do lado da subcamada. Ou seja, aqui o 3s2, o número principal é o 3, pois é o número da camada desse elétron. Aqui ó,
3. E esse é o número principal, n é igual a 3. A gente tem também o número secundário, que é o L, que é referente ao quê? A subcamada. Isso aqui, a professora que ensinou pra gente, a Valdiana, melhor professora de química do mundo, na minha opinião, claramente. Com certeza, mas é a do melhor do mundo. Ela ensinou pra gente de um jeito bem legal e bem fácil de lembrar. Por quê? Porque o L, ele pode ser referente à subcamada, ou seja, cada subcamada, S, P, D, F, não, isso, S, P, D, F, tem um número secundário diferente. Mas ela ensinou pra gente da seguinte forma, vamos lá. Número secundário, S, P, D, F. Ou seja, se for S, o número secundário é 0, se for P, é 1, se for D, é 2 e se for F, é 3. Ou seja, S, P, D, F. No caso do 12º elétron do ferro, que tem a subcamada S, o número secundário dele é 0. Por quê? S, P, D, F. Ou seja, 0, S. Então o número secundário dele é 0. Número magnético, fazendo em ordem, tá? A gente passou aqui do secundário para cá, para o magnético. Número magnético é referente aos orbitais. Que é o quê? É onde ficam os elétrons. Então, vamos lá. O M é igual ao número negativo, o número magnético. Que é referente ao quê? Temos que saber a quantidade de orbitais. Por quê? Vou explicar logo em seguida, calma. Primeiro, a gente tem que saber a quantidade de orbitais que tem aquele elétron. Então, para fazer isso, a gente tem essa relaçãozinha aqui, ó, que é o número de elétrons que a camada suporta, dividido por 2. Ou seja, a subcamada S. Subcamada S, ela suporta quantos elétrons? A gente sabe que a subcamada S suporta até 2 elétrons, ou seja, é o máximo dela. Acima de 2 já não é mais subcamada S, agora é subcamada P, que aguenta até 6 elétrons. Então a gente vai pegar esse S aqui, que comporta 2, e dividir por 2. E essa é a quantidade de orbitais que aquele elétron vai ter. Ou seja, 2 dividido por 2, um orbital. Depois de descobrir a quantidade de orbitais, eu botei aqui, ó, generalizando, né? A gente pode ter até 7 orbitais. Por que esse valor máximo? Porque a gente sabe que a subcamada F, ela suporta até 14 elétrons. Então já cresce 14 e dividir por 2. Já vou explicar por que dividir por 2. E dá um total de 7 orbitais. E por que cada orbital? E por que dividir por 2? Por quê? Porque cada orbital ele comporta 2 elétrons. Ou seja, tem um para cima, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Então no máximo a gente pode ter até 7 orbitais. A gente, por convenção, a gente diz que o orbital do meio é o 0, para frente são os números positivos até o 3 e para trás os negativos até o 3. No caso desse elétron que a gente está estudando, que é o 3s2 do ferro, ele só tem um orbital. Vamos lá, porque a gente dividiu é S por 2, beleza? Isso até aí tudo bem. Então vamos lá. Agora que a gente sabe a quantidade de orbital, a gente vai distribuir os elétrons que nós temos aqui, ó. A gente tem esse aqui, ó, 3s2. E esse númerozinho aqui, ó, esse expoente, a gente vai distribuir ele. Por quê? Porque nessa camada 3, nessa subcamada S, nós temos 2 elétrons. Então a gente vai distribuir esses 2 elétrons no orbital. Aqui, ó. Como só tem um orbital, a gente diz que é o orbital 0, tá? Então a gente vai um pra cima e um pra baixo. Por quê? Porque são 2 elétrons. A gente sempre bota primeiro os pra cima, ou seja, a gente preenche os orbitais com as setinhas pra cima e depois a gente preenche com as de baixo. Por quê? Por causa do spin, que eu já vou explicar em seguida. Então vamos lá, botei aqui. Devemos distribuir os elétrons de 3s2. Expoentezinho, ó, 2. Então a gente distribui 2 elétrons. Primeiro todos com a seta pra cima. O M nada mais é do que o número do orbital onde o último elétron que você colocou foi posicionado. Ou seja, como a gente botou os 2 elétrons e o último elétron foi colocado no orbital 0, então o M, ou seja, o número magnético, é igual a 0. Beleza? Agora só sobrou o spin. Que é o quê? A direção da rotação do elétron. Isso aqui é um negócio físico muito legal de explicar, mas vamos ficar aqui no básico, tá? Se alguém quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre spin, que é muito interessante, que é a direção em que gira o elétron, que tem toda a ideia de polo, que sobre eletricidade, é muito legal. Mas a gente tem, por convenção, que o spin, ele pode ser mais um meio, tô botando aqui a cor, calma, pode ser mais um meio, ou menos um meio. Depende da questão. Mas por convenção, a gente diz que é mais um meio. Se a questão não disser nada, você considera que o spin ele vale mais um meio. E é isso. Esses são os 4 números quânticos. A gente descobriu agora, descobriu facilmente, os 4 números quânticos. Ou seja, o endereço onde a gente pode procurar e talvez ter a possibilidade de encontrar um elétron.
tá? Que foi o exemplo, agora eu vou fazer as questões que eu propus aqui. São questões que são reais, que eu resolvi em questões do Prepara ITA, que foi prova da gente, que foi tirada de vestibulares. E eu peguei duas aqui pra gente fazer muito legal o negócio aqui. Legal. Vamos lá. Exemplos 1. Vamos lá. Considerando o primeiro elétron em orbital, spin igual a mais um meio, ou seja, o spin ele vale mais um meio. Quais são os números quânticos do 42º, eu acho que tá certo, 42º elétron do cádmio? Esse aqui é o CD, é o cádmio, aqui é um metal. Tá, vamos lá. Primeiro passo a gente sabe que é o quê? Distribuição eletrônica, ou seja, primeiro passo. Passo A. Vou botar um aqui. Passo 1. P1. Fazer a distribuição até o 42º elétron. Vamos lá. Se a gente fizer essa distribuição completa, já falei isso 3 vezes. Se a gente fizer essa distribuição completa do cádmio, a gente ia chegar nesse último elétron aqui, nesse negócio aqui. 4d10. Mas o que é que a questão pede? Um detalhezinho. Ele só quer o 42º elétron, ou seja, a gente não vai considerar os 48. A gente vai contar até 42 e para. Então aqui não é 4d10, aqui é 4d4. Então a partir daqui a gente começa a resolver e encontrar os números quânticos. Vamos lá. Os números quânticos são o N, número principal, L, M e o S. A gente sabe que a questão já deu que o spin ele é mais um meio aqui, que a questão deu. Mais um meio. A gente sabe que o quê? Que o número principal ele é referente à camada. Ou seja, a camada daqui, ó, P, o númerozinho maior que está em frente é o 4. Então o N ele é igual a 4. A gente sabe que o número secundário é aquela ideia lá, um ponto fechado, S, P, D, F. Então a gente vai olhar para a subcamada. Qual a subcamada desse elétron aqui? É o D. Então a gente vai fazer aquele negócio lá. S, P, D. Opa, de novo. S, P, D. Ou seja, o L ele é igual a 2. O número secundário é igual a 2. Eu escrevi N aqui. Pera aí, calma aí, com licença. 4. Pronto. O número secundário é 2. E o número magnético. Vamos lá. Agora a gente tem... dá um trabalhozinho a mais, mas é de boa. Vamos lá. A gente sabe que a camada D ele suporta até 10 elétrons. Então a gente vai pegar esse D dividir por 2, que é 10 dividido por 2. Ou seja, vamos ter 5 orbitais. Então a gente vai desenhar esses orbitais aqui, esses quadradinhos. 1, 2... Não, calma, deixa eu fazer um jeito mais bonitinho, peraí. Pega esse, pega daqui até aqui. Não tenho muitos dons artísticos. 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Não tá tão bonito assim, mas vai dar certo. Vamos lá. Temos o 0 aqui. Temos o 1, o 2, temos o menos 1 e o menos 2. Isso aqui já tá certo, né? Já expliquei. A gente diz que o orbital do meio é o 0 e os outros para a direita são positivos e para a esquerda são negativos. Vamos lá. Agora a gente vai distribuir esses 4 elétrons aqui desse expoente nos orbitais. Começando por onde? Começando do começo mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sempre botando as setinhas para cima primeiro. Nunca uma para cima e para baixo. Sempre para cima, senão vai dar errado. Então a gente distribuindo esse expoente 4 aqui nos orbitais, a gente vai descobrir que o magnético, ou seja, onde o último elétron foi colocado, é o orbital 1. Então o M ele vai ser igual, cadê o vermelho aqui? Igual a 1. E acabou a questão. É só isso. O N é 4, o L é 2, o M é 1 e o spin é mais o meio que a questão dele lá no começo. E é isso, esses são números quânticos. Essa segunda questão aqui, eu vou deixar para vocês fazerem aí, é bem legal. É só fazer a mesma ideia, só distribuir, encontra o número principal, o número secundário, o magnético e o spin. O spin pode considerar como mais um meio, porque como a questão não disse nada, a gente considera por convenção que é mais um meio. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu pensei em resolver essa questão aqui, mas acho que tá de boa, dá pra resolver aí. Se resolver essa questão aí, bota nos comentários a resposta, eu quero saber. Se tiver alguma dúvida, só botar nos comentários. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, no TikTok também, que eu vou postar uma versão resumida desse vídeo. Se tiver alguma ideia de conteúdo que queira que eu explique aqui nesse canal, é só comentar aí embaixo. Se eu estiver falando muito rápido também, avisa, porque eu falo muito rápido às vezes quando eu me empolgo. Mas basicamente, esse é o conteúdo de números quânticos de química geral. E é isso, até o próximo vídeo.